Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler Salmo 119, versículo 104. Salmo 119, versículo 104. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Podeis assentar, irmãos. Queridos irmãos, este salmo é o salmo mais longo do saltério, e em toda a Bíblia ele é o capítulo maior das Escrituras. A gente talvez não poderia nem chamar de capítulo, porque o livro de Salmos ele não é dividido em capítulos. É errado dizer Salmo capítulo 150, vamos botar assim, porque o livro de Salmo não é dividido em capítulo. O saltério tem 150 salmos, e cada salmo ele fecha um pensamento, e por isso ele não é assim dividido em capítulos. Então a gente sempre, quando fala Salmo primeiro, Salmo 50, Salmo 119, Salmo 150, e nunca capítulo, porque ele não é dividido em capítulo, assim como alguns livros da Bíblia, algumas cartas também não houve a divisão em capítulos, somente em versículos. E esse Salmo 119, irmãos, ele é dividido em versículos. Sim, em versículos ele é dividido. E ele tem 176 versículos. Este salmo constitui-se um louvor à palavra de Deus, um louvor à lei, um tributo à lei divina. Por que você está falando assim, pastor Sérgio? Eu vou explicar. Esse salmo, irmãos, ele não é também um salmo de Davi. Segundo os teólogos, esse salmo foi escrito pós-cativeiro, pós-exílio. Depois que Israel passou 70 anos no cativeiro, depois dos 70 anos de cativeiro, Israel, por um milagre divino, Deus tinha dito a Ciro, 160 anos antes de Ciro nascer, Deus disse a Ciro: só Deus pode fazer isso, só o Deus que está aqui nesta noite, neste lugar, pode fazer isso. 160 anos antes de um homem nascer, Deus deu uma ordem a Ciro. E a ordem foi a seguinte: Ciro, solta o meu povo, liberta o meu povo. O povo ainda não tinha ido para o cativeiro, irmãos. Olha bem, porque o povo foi para o cativeiro nos dias de Jeremias. Isaías está escrevendo isso em 740, ou um pouquinho antes, no 8º século antes de Cristo. Isaías 45. E Deus diz, por meio de Isaías, profeticamente, e diz: Ciro, tu és o meu ungido, eu te levantei, solta o meu povo, liberta o meu povo, liberta os cativos. E o povo não tinha ido nem para o cativeiro ainda, e Ciro ia levar 100 e tantos anos para nascer, e Deus estava dando uma ordem a ele:
Você pensa que Deus não cuida da tua vida? Deus vela por ti. Há muito tempo Ele está velando por ti. Há muito tempo Ele já decretou bênçãos e vitórias sobre a sua vida, porque Ele sabe o que faz, porque Ele é Deus. O povo de Israel desobedeceu a Deus, quebrou a lei, não cumpriu a lei. Posso citar aqui algumas leis que o povo de Israel quebrou, deixou de observar a palavra do Senhor. Por exemplo, a lei que se dizia a respeito do ano sabático. Todo o 7º ano, Deus exigiu do povo de Israel que o povo de Israel guardasse um ano, e que a terra descansasse todo um ano, deixando a terra descansar. Inclusive os agrônomos, eles entendem que é necessário deixar a terra descansar por um período de tempo, para que a terra seja mais produtiva, mais fértil. Então Deus queria que o povo tivesse uma terra fértil, uma terra produtiva. Então Deus estabeleceu uma lei: olha, de 7 em 7 anos vocês vão tirar um ano. Esse ano será o ano sabático, o ano do descanso da terra. Tem uma coisa: no 6º ano, eu vou mandar a bênção para vocês por 3 anos. Eu vou mandar a bênção para o 6º ano, eu vou mandar a bênção para o 7º ano, eu vou mandar a bênção para o 8º ano, porque no 9º ano vocês vão colher, aí vocês não vão precisar. E Deus sempre foi fiel na parte dele. No 6º ano Deus mandava a bênção tripla, bênção por 3 anos. E Israel colhia aos montões, porque é a bênção de Deus. Quando a bênção de Deus está presente, é tudo maravilha. Quantos aqui têm desfrutado a bênção de Deus? Quando a bênção de Deus, irmãos, está, não tem quem possa impedir, não tem como mudar a história. Mas o 7º ano, Deus disse que o povo tinha que deixar a terra descansar, e que o que nascesse da terra seria para os estrangeiros, seria para os pobres, mas que os grandes fazendeiros, os sitiantes, deixassem a terra descansar. Ninguém ia plantar nada. Só que Israel quebrou essa lei. Sabe por quanto tempo Israel deixou de cumprir essa lei? 490 anos. 70 vezes 7. 490 anos. 70 anos sabático. Israel no 6º ano colhia, e a colheita era para 3 anos. E quando chegava o 7º ano, não é possível, a gente tem que lucrar, a gente tem que ganhar, não é possível deixar a terra descansar. E eles então plantavam no 7º ano, quando era para obedecer, deixar a terra descansar. Então por 490 anos, se você fizer uma continha, você vai ver que por um período de 70 anos sabáticos, eles roubaram de Deus 70 anos sabáticos, quebraram essa lei. E Deus diz: ah, tá bom, vocês não querem me obedecer não? Prejuízo não é meu, sempre o prejuízo é nosso, viu, irmãos? Desobediência à palavra de Deus, prejuízo de Deus? Não, prejuízo meu, prejuízo teu, prejuízo nosso. Nós vamos pagar o preço, nós arcaremos com as consequências. 70 anos sabático roubaram de Deus. Sabe quantos anos Jeremias falou que eles iam passar no cativeiro? 70 anos. E Deus falou: por causa dos meus anos sabáticos. Olha só, não foi só por causa dos anos sabáticos, foi também porque se prostituíram, foi porque também se entregaram à idolatria, foi porque quebraram toda a lei, deixaram de cumprir toda a lei divina. E Deus então falou assim: vocês vão para o cativeiro, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, até que se cumpra os meus anos sabáticos.
70 anos Israel foi para o cativeiro. Mas 160 anos de Ciro nascer. Eles nem tinham ido para o cativeiro ainda. Deus levantou Ciro e disse: Ciro, solta o meu povo. Isaías 45. Liberta o meu povo. Então, de repente, surge no cenário internacional um grande conquistador, vindo lá da Pérsia. Fez uma aliança com a Média e com outras nações. Quem era esse grande conquistador? Ciro, o persa. E Ciro vem tomando todos os reinos. Tudo que é reino pequeno ele vai tomando. Faltava agora a grande Babilônia. Pelas orgias de Belsazar, vocês lembram da mão que aparece na parede estucada e lavra a sentença de Belsazar, neto de Nabucodonosor. Deixaram de guarnecer o reino, bobearam. E de repente, quando menos se espera, Ciro está nos portões da Babilônia querendo entrar com um grande exército, um poderoso exército. E Ciro então consegue entrar na Babilônia. Belsazar morre naquela noite, toda a corte cai por terra. Deus salva Daniel. Isso acontece em 538 antes de Cristo, 539 melhor, depois de Cristo. Quando foi no ano 538, Ciro assina um decreto dizendo que todo judeu volte para sua terra. Deus tinha 160 anos dito a ele: Ciro, tu vais libertar o meu povo. Eu te levantei para isto. Deus falou: eu te levantei para isto. Então ele libertou os judeus. E os judeus retornam. Quando os judeus retornam do cativeiro, irmãos, eles retornam conscientes que todo aquele mal, que toda aquela desgraça que se abateu sobre eles, foi porque eles viraram as costas para a palavra de Deus. Eles viraram as costas para a palavra de Deus. E virar as costas para a palavra de Deus é o mesmo que virar as costas para o próprio Deus. E virar as costas para o próprio Deus é se constituir inimigo de Deus. E a Bíblia diz: quem é que lutou contra ele que teve paz? Quem é que lutou contra ele que teve descanso? Quem é que combateu contra ele e pôde prevalecer? Caia por terra o homem e seja Deus para sempre louvado eternamente. Aí eles voltam do cativeiro, vão para Jerusalém, e eles agora querem voltar à palavra de Deus. Eles entenderam que o único meio da presença de Deus continuar com eles, das promessas se cumprirem na vida deles, é se eles retornarem à palavra de Deus, é se eles voltarem para a palavra de Deus. Eles então queriam viver intensamente o que diz as Escrituras, o que diz a palavra de Deus. Eles queriam cumprir à risca aquilo que a Bíblia manda. Aí Deus levanta um homem. Deus levanta Zorobabel e Josué para reconstruir o templo. E Deus levanta um homem chamado Esdras. E lá no livro de Neemias, no capítulo 7, versículo 10, no livro de Esdras, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 10, diz assim: e Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para a ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Deus levanta um homem para trazer o povo de volta à palavra, para trazer o povo de volta às Escrituras, para trazer o povo de volta à lei, porque o povo quebrou a lei. E por quebrar a lei, passaram 70 anos no cativeiro, amargaram 70 anos de derrota, amargaram uma vida de derrota. Mas Deus não tem vida
vida de derrota para o seu povo. Deus quer que o seu povo viva em vitória sobre vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para isso acontecer, tem que retornar à palavra, tem que retornar às escrituras. No contexto judaico, eles tinham que retornar à lei. Eu não sei se fora Esdras que escreveu esse salmo, mas é possível que tenha sido Esdras, porque esse homem, ele preparou o seu coração para aprender a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus direitos e os seus estatutos. É necessário, irmãos, que se levantem homens para ensinar a palavra de Deus, para ensinar o que as escrituras exigem de nós, para ensinar a vontade revelada nas escrituras do Deus que reina sobre todo o universo. É preciso ensinarmos a palavra. E Esdras se levanta e ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, a semente santa estava toda desmantelada, estava toda arruinada. Eles tinham casado com mulheres estrangeiras, quebrando uma das leis divinas que dizia que o judeu tinha que casar dentro da sua própria tribo, que o judeu tinha que preservar os ditos de Deus que está nesta palavra. E quando Esdras chega, o povo se casou com mulheres estrangeiras, Asdodita, Asmonita, Moabitas. E por que Deus proibiu o casamento misto? Deus proibiu porque Deus diz assim: eles farão, ou elas farão, os meus filhos se desviarem de mim, porque os estrangeiros adoravam aos demônios, adoravam aos ídolos, e Deus queria um povo exclusivo só dele. Deus é um Deus ciumento. Você sabia que Deus tem ciúme de você? Deus quer você só para ele, e ponto final. Quantos quer ser só de Deus aqui? E ponto final. Vida só para ele. Deus é um Deus ciumento. O Espírito Santo tem ciúme. E Esdras ensinou, irmãos, o povo a voltar. Eles despediram as mulheres estrangeiras e eles disseram: traga a lei. Lá em Neemias capítulo 8, diz assim: e chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Olha o versículo 5, diz assim: e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as mãos, inclinando-se e adorando ao Senhor com o rosto em terra. Traga o livro da lei. O povo bramou, o povo clamou: traga o livro da lei. Você já pensou, irmão, a marcar 70 anos de cativeiro, porque quebraram a lei, porque não andaram conforme estabelece a palavra do Senhor? E agora o povo tem consciência, só andando diante da lei, só andando diante do Senhor, é que a bênção pode fluir, é que a presença de Deus pode fluir. Só assim as promessas de Deus estão de pé. Israel era um povo que tinha promessa, mas as promessas só iam acontecer se eles se voltassem para a lei. Aí o povo gritou a Esdras: traga o livro da lei,
Esdra. Então Esdra trouxe o livro e leu para eles e ensinou para eles. Estamos vivendo, irmãos, dias caóticos, dias de pouca palavra, de pouco ensinamento. Com isso, um certo misticismo tem entrado e invadido igrejas. Hoje nós temos aí o canal 25, está com uma roupagem até muito bonita, dos adventistas do sétimo dia. E eles estão lá e a gente ouve, quase todo mundo tem esse canal aqui. E eles estão semeando heresias. E uma das mais terríveis é que eles chegam a dizer que nosso Senhor Jesus é o mesmo Miguel, que Miguel é Jesus. Mas eu digo que Miguel beija os pés de nosso Senhor Jesus. Eles não conhecem a nosso Senhor Jesus. Miguel beija os pés dele. Por que eu digo que Miguel beija os pés de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque você vai para a palavra. Em Hebreus 1:6 diz que todos os anjos de Deus adoram a nosso Senhor Jesus Cristo. E Miguel é um chefe de anjos. E você sabe o que significa adorar? A gente diz aqui que adora, não é? E eu até quero crer que você não está literalmente adorando com o seu físico, mas você está adorando com o seu coração. Porque a palavra adorar literalmente significa prostrar-se aos pés e cultuar e louvar aos pés. Aos pés. Eu creio que nós, no sentido físico, não prestamos uma adoração assim. Os judeus prestavam. Eu creio que a gente curva o nosso coração. Quantos curvaram o coração até os pés do Senhor aqui nesta noite? Eu vim aqui para curvar todo o meu coração a Ele e adorá-lo e dedicar a Ele uma perfeita adoração e um perfeito louvor. Adorar é ir aos pés. Quando eu digo que Miguel beija os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo porque adorar é se prostrar aos pés. Você lembra do endemoniado gadareno? Ele prostrou aos pés e Jesus o libertou de uma legião de demônios. Você lembra da mulher Cirofenícia, a cananeia? Ela prostrou aos pés e ela tinha uma filha endemoniada, violentamente endemoniada. Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé. Você é uma estrangeira, você não tem esses costumes. Grande é a tua fé, seja feito conforme tu desejas. E o demônio saiu da filha dela. Precisamos, irmãos, urgentemente, nesses últimos dias, retornar integralmente aos ensinos das Escrituras Sagradas. Vir a cultos de membro, participar de escola dominical, porque nós precisamos voltar à palavra. Pode ser que muita coisa não está acontecendo na tua vida. Pode ser porque você está distante da palavra. Você está longe do que a palavra ensina. Você não prima pelos cultos de ensino. Você não prima pelo ensino verdadeiro, ortodoxo das Escrituras Sagradas. E quem sabe você está deixando de aprender a vontade de Deus revelada para a tua vida, porque você negligenciou a casa dele, porque você negligenciou este lugar, porque você está negligenciando a palavra. Você pega nessa palavra todo dia, você lê essa palavra todo dia, ela é toda a tua paixão. Você dedica todo o seu amor a esta palavra. Se você não sabe, a tua vitória está aqui, está escrita aqui neste livro. Quantos querem ter vitória? A tua vitória está aqui neste livro. Alabarabassá. Se você viver longe da palavra, como que você vai ter vitória? Você pensa que você é tão bonitinho assim para Deus ficar? Não, ele é muito bonitinho, eu vou abençoar. Deus abençoa.
Quem tem compromisso com a sua palavra? Quantos têm compromisso com a palavra de Deus? Se você tem, receba a bênção de Deus aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque se você tem compromisso com a palavra, receba a bênção de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Traga o livro, disse o povo para Esdras. Traga a palavra. Nós já pagamos caro demais por andar longe da palavra. Nós já pagamos caro demais porque quebramos a lei. Então esse salmo, irmãos, é um louvor à palavra. 176 versículos. Se você teve o privilégio já de ler o salmo 119, você vai ver que em cada versículo o salmista engrandece a palavra. O salmista louva a Deus pela palavra. O salmista pede para Deus abençoar segundo a palavra. Porque eles pagaram alto preço, porque não andaram na palavra, porque não obedeceram a palavra e pagaram um alto preço por isto. Agora eles queriam voltar à palavra. Precisamos estar na palavra, irmãos. Eu li sobre George Miller, considerado o apóstolo da fé. Quando você lê a biografia de George Miller, você começa lendo assim: George Miller ousou crer em Deus. Eu li um outro livro dele, intitulado 50.000 orações respondidas de George Miller. E alguém um dia queria saber o segredo de George Miller. Você tem algum conhecimento secreto de Deus, George Miller, para te levar a esse estado de vitória nesta matéria chamada oração? George Miller leu a Bíblia, irmãos, mais de 200 vezes. Leia a história dele, a biografia dele. Ele leu esse livro mais de 200 vezes. 100 vezes ele leu de joelho. Uma época da minha vida eu lia 20 capítulos da Bíblia de joelho, irmãos. Eu lia 20 capítulos da Bíblia de joelhos, todo dia. George Miller leu a Bíblia 100 vezes de joelho. Aí alguém pergunta para ele: Jorge, 50.000 orações respondidas. Você quer ter orações respondidas? Quantos querem que ter orações? Quantos querem orar e a coisa? 5.000 delas, 5.000 orações de George Miller. No mesmo dia que ele orou, Deus mandou um anjo: diga, entrega a George Miller, meu servo. Aí alguém pergunta a George Miller: que segredo é esse? Sabe o que ele disse? O homem leu 200 vezes a Bíblia, mais de 200 vezes, 100 vezes de joelho. Pode ler a biografia dele, você não vai me chamar de mentiroso se você ler a biografia dele. Leia nos Heróis da Fé, porque também está nos Heróis da Fé. Leia 50.000 orações. Acho que se você baixa até no Google, você lê 50.000 orações respondidas de George Miller. E ele virou uma pessoa e disse: eu nunca faço um pedido a Deus que não esteja atrelado a uma promessa da palavra dele. Sabe o que ele disse? Deus está preso conosco por esta palavra. E se você reclamar as promessas, Deus não pode mentir. Deus não mente, porque Deus é a verdade. E se está prometido aqui, está prometido. Quantos creem assim, levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Se está prometido aqui, é a palavra da verdade, é a própria boca de Deus. Então ele sempre teve vitória nas suas orações, porque ele nunca fazia um pedido que não tivesse baseado numa promessa da palavra. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Dias de um distanciamento da palavra. Pela graça de Deus, eu estou lendo este ano, pela 36ª vez a Bíblia Sagrada, seguindo a sequência. Eu já li muito mais, sem seguir a sequência. Teve um dia que eu li 80 capítulos da Bíblia num dia. Passei o dia e a noite lendo a Bíblia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não sei se eu subi ou se o céu desceu, mas quase que eu toquei em Deus, quase que eu fiz igual Moisés, via ele face a face, porque Deus está revelado nesse livro. Esse livro é a própria boca dele. Quando você abre esse livro, é a boca de Deus falando para você, é Deus falando com você. Você acredita nisso? Se você acredita, dê um glória para Deus, porque está aqui a fiel e verdadeiras palavras do
do Senhor. Xarabacantarabaçá. Alguém não gosta que eu falo esses testemunhos acerca do que eu já li da Bíblia. Mas se eu não falar, eu comecei a falar isso. E o Sidney, não sei nem se ele está aqui, já leu a Bíblia umas 7 vezes, porque eu comecei a falar. E ele incentivou, tem gente no trabalho dele lendo a Bíblia. E tem gente aqui que depois que eu comecei a falar, passou a ler a Bíblia. E eu tenho certeza que quem lê a Bíblia ouve a voz de Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. Precisamos estar na palavra, irmãos. Estamos vivendo dias muito difíceis, em que coisas estranhas estão tentando invadir as igrejas ortodoxas. O que eu digo? Igreja ortodoxa é a igreja que está na palavra. A ortodoxia se diz de alguém que está firmado verdadeiramente só no que diz a palavra. Não tem historinha, não tem suplemento, não tem encantos, não tem arranjamentos. A palavra é suficiente, porque o Deus da palavra é todo suficiente. Você acredita que o Deus dessa palavra, Ele é mais do que suficiente? Então a sua palavra é suficiente a nós. Não precisamos de arranjos, de toque, de suplementos. Se vivermos a palavra, irmãos, vamos receber a bênção dEle, vamos viver diante dEle. Muita coisa estranha está invadindo as igrejas ortodoxas. Nos últimos dias eu tenho estudado muito sobre o G12. Eu tenho estudado muito sobre o M12, sobre o MMA, sobre os encontros com Deus. Eu tenho estudado muito sobre isso. Qualquer um que quiser me perguntar, venha me perguntar que eu te esclareço. É tanta bobagem, irmãos. É tanta infantilidade. É tanta coisa fora das escrituras sagradas, que eu fico admirado como essas coisas podem entrar. Pode, se não houver um conhecimento da Bíblia. Se houver um conhecimento da palavra, pode vir doutrinas espíritas que caem por terra. Inclusive o G12 tem doutrinas espíritas nele. Pode vir doutrinas católicas caem por terra. Inclusive o G12 tem ensinamentos católicos metidos dentro dele. Pode vir qualquer tipo de heresia que vai cair por terra. E pasme, irmãos, a Assembleia de Deus tem sido invadida desses movimentos M12, G12. Começou com o G12, o M12 é irmão do G12. E o MMA é irmão do M12. E o encontro com Deus é irmão disso tudo. Encontro secreto com Deus, ninguém pode saber, é tremendo. É tudo tremendo, é tudo escondido. Quando a Bíblia diz que essa palavra, no Salmo 119, 105, ela é lâmpada para os nossos pés. Nós andamos na luz, não tem que ter nada escondido no nosso meio, porque nós andamos na luz. Ela é lâmpada para nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Ela é toda suficiente para tudo aquilo que se diz respeito em assunto de fé e de religião. A Bíblia tem tudo, a Bíblia tem tudo, a Bíblia tem tudo. Mas o que me deixa pasmo com esse movimento G12, irmãos, é que eles estão profanando o sagrado, irmãos. Está levando uma juventude muito grande a profanar o sagrado. O que eu quero dizer com esse termo, profanar o sagrado? Deus desce e fica do meu nível. Eu posso tratar com Deus do meu nível. Se você ler o Catecismo de Westminster, de 1600 e alguma coisa, 1611, se me falha a memória, lá tem uma definição de Deus fantástica. Entra no Google e leia sobre o Catecismo de Westminster. Leia, você vai ver qual é a definição de Deus. E uma das definições dele é bíblica, que diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, que diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, que diz que o nosso Deus, o seu trono está no lugar, ele habita num alto e sublime trono. Ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Mas esses movimentos pegam o nosso Deus e nivela nós, e usam-se termos chulos, profanos,
com o nome de Deus, quando Deus já disse que não terá como inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Tem gente aí morrendo, irmão, e tem gente aí que vai morrer se continuar a tomar o nome desse Deus que é fogo consumidor. A gente é de ontem, esse Deus é desde toda a eternidade. Cuidado quando você entrar na presença dele. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando você entrar na casa dele, porque ele está revelado aqui. Quantos sentiram a presença dele? Ele está revelado aqui nesse lugar. Ele não é como nós, ele não está no nosso nível. Ele é o Senhor dos senhores. O céu é o trono dele, a terra é o estrado dos pés dele. E aonde é que eu tenho que estar? Aos pés dele, porque esse é o melhor lugar do mundo, aos pés do Senhor. Aos pés dele ninguém me toca. Mas esse movimento, irmãos, pega o sagrado e profana. Acerca do nome de Jesus, tem uma igreja bem perto de nós aqui, que eles agora estão usando chamar nosso Senhor Jesus. Até ensinei aqui na escola dominical os irmãos. Não é Jesus não, nosso Senhor Jesus. Mas se você quer ser bem reverente, você pode dizer assim: meu Senhor Jesus. Quantos podem dizer meu Senhor Jesus? Mas esse movimento está levando a juventude a chamar nosso Senhor Jesus, sabe de quê? Mano velho. Quando eu ouvi isso eu fiquei doido, irmãos. Eu falei: eu vou falar, ninguém cala a minha boca. Já pensou se isso pega adolescentes? Já pensou se isso pega a juventude? Vocês sabem quem é Jesus? Quando o anjo Gabriel apresentou-se a Maria, ele disse: você vai ter um filho em seu estado de virgindade, e esse filho que vai nascer de você, Maria, o nome dele se chamará Jesus, que quer dizer: a salvação vem de Yahvé, a salvação vem de Deus. E tem uma coisa: ele será grande. Mano velho não dá, irmãos. Grande em poder, grande em glória, maior que os céus, maior que tudo, maior que o todo, igual ao Pai, coexistente com o Pai, adorado por todos os anjos do céu. Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, ele diz que Jesus, ele é a própria imagem do Deus invisível. Aí a partir do versículo 16 ele diz assim: vocês querem saber mais quem é ele? Porque essa desgraça chegou em Colosso, essa profanação do nome de Jesus chegou em Colosso, e Paulo agora está combatendo. Quando Paulo escreve, Paulo está combatendo. Paulo está dizendo: vocês querem saber mais quem é ele? Dele, nesse Jesus, que os gnósticos e esse pensamento grego está colocando ele no mesmo nível dos deuses do gnosticismo. Eles já tinham 365 deuses no gnosticismo e colocaram Jesus como mais um Deus menor, um Deus pequeno. Aí Paulo diz assim: ele não é um Deus pequeno, muito menos mano velho, fique sabendo disso. Nunca aprenda essa coisa, irmão, nunca fale assim. Se você puder escovar o dente para falar o nome do Deus eterno, escove, porque você vai estar mostrando reverência. Paulo diz assim: ele não é um dos deuses do gnosticismo, ele é a própria imagem do Deus invisível revelada aos homens. Paulo podia pegar Isaías 7,14, ele é Emanuel, Deus com o homem. Deus veio até o homem e veio através de Jesus. Aí Paulo disse: vocês querem saber quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível revelada a nós, aos homens. Que graça, que poder. Ele veio cheio de graça e de verdade. E fique sabendo mais uma coisa: nesse Jesus, nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, sejam principados, seja o visível, seja o invisível. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. E eu digo nesta noite: glórias a ele. Quantos podem dar um glória para ele? Glórias a ele, porque você foi criado por ele. Aí Paulo
17 conclui e diz assim: e tem mais, e todas as coisas subsistem por Ele. Sabe por que você está respirando aqui? É por Ele. Sabe por que o seu coração está batendo aí dentro do teu peito? É por Ele. Sabe por que o sangue está correndo na tua veia? É por Ele. Porque todas as coisas subsistem por Ele. Tem cabimento, irmãos, pegar o nome de nosso Senhor e descer a um nível chulo, de chocarrice. Ah, mas isso é intimidade. Em nome da intimidade, esse movimento está chamando o nosso Senhor Jesus, ou o meu Senhor Jesus, porque acima dele ser Senhor de vocês, eu digo aos irmãos, Ele é o meu Senhor. Ele é meu todo especial, todo particular, Ele é todo meu. E chamando de mano velho, em nome da profana, suposta intimidade que se tem com Deus. Ah, e o Espírito Santo? Eu falei que profanação do sagrado. Esses movimentos trouxeram unções, várias unções. Eu disse aos irmãos que eu estudei a Bíblia 36 vezes. E já estudei vários livros de história da igreja e do cristianismo. Se vocês me fizerem perguntas sobre história da igreja e do cristianismo, eu sou capaz de responder aos irmãos. E se eu não puder, eu tenho um livro para consultar e vou responder. Nunca na Bíblia, nem na história da igreja, se ouviu falar de alguém recebendo unção de leão e sair rugindo, porque está cheio do Espírito Santo, e sair rugindo como leão. Nunca na Bíblia se ouviu falar de unção de largatixa. Nunca na Bíblia se ouviu falar de unção de cachorro. Nunca na Bíblia se ouviu falar de unção de riso. Mas na Bíblia está escrito que quando o Espírito Santo desceu, falaram-se outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Na Bíblia está revelando outras línguas, irmão. Mas esses movimentos estão trazendo nova unção. Eu explico por quê. Quando o seu César Castellano, lá na Colômbia, teve a visão acerca do G12, e ele, na verdade, ele não teve visão coisíssima nenhuma. Ele visitou a igreja da Coreia. Eu tenho um livro, eu estudei sobre os grupos familiares da Coreia. Vocês estão lidando com um pastor que está informado, viu, irmão? Se quiser, eu tenho bastante informação para vocês. E ele visitou a Coreia e viu sobre o programa de evangelização através de grupos familiares na Coreia. Mas ele pensou assim: só isso não resolve. Aí pegou algumas técnicas católicas, algumas técnicas espírita, como hipnose, regressão, o Kaikai, aquela... O Benihim também gosta do Kaikai, né? Eu quero ver se o Benihim falar assim, ó: todos que caírem aqui estão cheios de demônio, para ver se alguém cai. O Kaikai, irmãos, não é nada mais do que autossugestivo. É uma mentira. E você não foi chamado para andar na mentira. Você foi chamado para andar na verdade. Nós somos o povo da verdade. A palavra de Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jeremias 10:10 diz que o nosso Deus é o Deus da verdade. Aí você na mentira cai, porque a técnica do cai-cai é autossugestiva. Tem uma igreja aqui pertinho, aqui perto do campo da Pocilga, que lá todo mundo cai. É um negócio... Você já foi lá? Não vai não, para de ir, que aquilo é mentira. Você não foi não, né? Mas aquilo é mentira, irmão, porque se diz que quem cai está cheio do Espírito. Eu um dia desses, talvez eu vou visitar uma igreja dessa e vou pedir para orar para cair. Mas eu vou dizer antes, ó, quem cair aqui está cheio de demônio, para ver se alguém vai cair. É autossugestivo, porque diz que quem cai está cheio de Deus. Aí o pastor chega assim, ó, fazendo o que? Não era melhor estar de pé, cantando os altos louvores do Senhor? Não era melhor estar de pé, conforme a Bíblia: põe-te de pé e eu falarei contigo? Deus, em regra geral, na Bíblia, não manda a gente ficar caído, mas Deus diz: põe-te de pé. Põe-te de pé. Mas é autossugestivo. Benihim pega o paletó assim, ó, aí cai até pastores. Aí um pastor amigo meu, que hoje é G12, muito meu amigo, jogamos muito bola junto.
Aí quando ele começou com esse negócio de G12, ele era batista. Os batistas não conhecem o Pentecostes direito, aceita qualquer coisa, né? Assembleando é mais difícil, porque a gente sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, não é isso, irmão? Quantos aqui conhecem a voz de Deus, o que é de Deus? Coisas estranhas a gente manda correr. Que nem eu soube que lá na igreja do pastor Manuel Ferreira, uma irmã lá da igreja começou a levar lá um grupo de G12 e começaram a fazer a dita regressão para perdoar pai, mãe e, em síntese, perdoar a Deus depois, porque Deus faz muita coisa ruim com a gente, segundo essa visão de César Castellano. O pastor Manuel Ferreira mandou acabar com aquilo tudo, expulsou tudo aquilo lá da igreja dele, porque a igreja Assembleia de Deus conhece a voz do seu pastor. Quantos conhecem a voz do seu pastor aqui? Movimentos estranhos não tem vez, não tem lugar no nosso meio, e no nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, esta igreja será guardada de movimentos estranhos antibíblicos. Mas o seu César Castellano, eu vou voltar ao meu pastor amigo, vou terminar já. Disse que teve uma visão, e é nova visão, viu, irmão? Olha que perigo. Paulo disse: se alguém trouxer uma nova visão, uma nova revelação, seja amaldiçoado. Paulo chegou a dizer assim: se eu ou um anjo do céu anunciar um outro evangelho, além do que está aqui, seja um amaldiçoado. É isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, a partir dos primeiros versículos. Todo aquele capítulo é fantástico. E César Castellano, baseado nessa nova visão. E tem uma coisa: pastores que não estão nessa nova visão têm que ser descartados, viu, irmão? Lideranças que não estão nessa nova visão têm que ser descartados, porque não tem, vai bater de frente, vai chocar, não tem como, a não ser se for covarde. Mas eu não sou covarde não, viu, irmãos? Eu não sou covarde não, eu estou aqui para ficar aqui, porque eu quero ir para a eternidade, eu quero ir firmado nessa palavra. Quantos querem estar na eternidade firmados nessa palavra? É nessa palavra, é esta palavra que vai nos levar à eternidade feliz com Deus. Aí esse meu pastor, esse meu amigo pastor, que aderiu ao movimento G12, ele foi em Minas Gerais para experimentar a técnica do Caicai. Quando chegou em Minas, o pastor que orava para cair começou a orar, mas o meu amigo queria cair de verdade, não por uma autossugestão. Aí meu amigo ficou em pé, e ele orando, e meu amigo não caiu. Aí sabe o que aconteceu? O pastor que estava orando, pum, caiu. Aí quando ele acordou do transe, porque parece até que é transe, quando ele acordou, esse meu amigo pastor perguntou a ele assim: mas vem cá, por que é que eu não caí e você caiu? Aí ele disse assim: olha a saída dele. Não, é porque a sua unção é maior do que a minha. Mentiroso, irmãos. Estava aplicando uma técnica mentirosa. Não funcionou porque o irmão foi lá de verdade. E se caísse, queria cair de verdade. Como não caiu, ele teve que aplicar da mentira para poder dizer que esse movimento veio desta nova revelação desse tal César Castellano. Várias unções. Acorda, igreja. Vamos firmar a nossa vida aqui, Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. Profanação do sagrado. E o que eles fazem com a Bíblia? O Lucinho, que pregou aqui poucos dias, tem nada contra ele. Isso eu tenho contra ele. Um dia pegou a Bíblia e foi lá no chão, pá, jogou a Bíblia no chão. Pergunta a ele por quê. Ele disse que aqui é só papel. Tá bom, aqui tem papel, mas aqui tem as letras sagradas. Foram através dessas letras que estão aqui nesse papel que a minha vida um dia foi transformada. Foi através destas letras que estão aqui nesses papéis que a tua vida foi liberta. Foi através das letras que estão aqui nesse papel que a tua vida é cheia de esperança. Aí para piorar, irmão, influenciou um dia um professor da escola dominical dos adolescentes nosso aqui, que não está mais aqui na nossa igreja. Esse professor dos adolescentes, dando aula para os adolescentes, é meu amigo, e eu chamei a atenção dele. Ele pegou a Bíblia e, no meio dos adolescentes, pá, no chão. Aí eu soube. Aí eu sou muito amigo dele. Falei: você ficou maluco? Você ficou maluco? Está com problema?
Ah, pastor, até a minha mulher já chamou a minha atenção, porque você errou. Aqui realmente é papel, mas nestes papéis que estão aqui tem as palavras do Deus eterno. Quando eu prego essas letras que estão aqui nesses papéis, você sente a presença do Espírito Santo aí. Quantos já sentiram a presença do Espírito Santo? Sabe o que eu faço com a minha Bíblia, irmão? Li 36 vezes. Quando eu leio e quando sugo esses ensinamentos tão preciosos que vão me levar para a vida eterna, eu beijo a minha Bíblia, reconhecendo que ela é maravilhosa e é tudo de bom para nós. Mas sabe o que esse movimento está fazendo com a Bíblia? Jogando a Bíblia no chão. Vai perguntar ao Lucinho, eu já ouvi a resposta dele. Pensa que eu não ouvi não. Quando eu cheirei, abri a Bíblia e cheirei a Bíblia como se tivesse cocaína na Bíblia. Ele pegou a Bíblia, está na internet, vocês podem ver. Você já viu? Ele cheira a Bíblia como se tivesse cocaína na Bíblia. Eu sei o que ele estava querendo dizer. Não tinha cocaína ali não. Ele estava querendo dizer que a Bíblia tem um poder maior do que o poder da cocaína. É isso que ele queria dizer. Só, irmãos, que a gente não precisa desses artifícios com essa palavra. Estude a história da igreja. Estude o primeiro século da era cristã. Estude o segundo, o terceiro. Se você vai para Atos dos Apóstolos, quando se institui os diáconos da igreja, Pedro falou: estabelece 7 varões aí para servir as mesas, porque nós não podemos deixar a oração e a palavra. O mundo foi conquistado pela palavra. A gente não precisa de nenhum artifício, irmãos, para evangelizar pessoas. Você quer mais? Leia os heróis da fé. Carlos Finney ou Charles Finney orava, passava noites e noites orando. Leu a Bíblia mais de 200 vezes. Carlos Finney leu a Bíblia. Um dia ele visitou uma fábrica. Está isso nos heróis da fé. Ele teve que cheirar a Bíblia para conquistar as pessoas da fábrica. Ele passava cheio do Espírito Santo, olhando para as pessoas, e as pessoas começavam a chorar. O dono da fábrica mandou parar a produção. Fizeram um culto e a maioria daquelas pessoas ali aceitaram a Jesus, porque Carlos Finney estava cheio do Espírito Santo. Quer conquistar o mundo? Não use técnica, encha-se do Espírito Santo, encha da verdade da palavra e vai pregar, e Jesus vai salvar. Jesus vai salvar. E uma coisa terrível, irmãos, que eu estou vendo que está acontecendo, e muitas outras que eu poderia falar. Uma falsa alegria no meio da juventude, quando no ambiente de culto, jovens estão gritando, assoviando em nome do louvor. Eu não sou contra, irmãos, a gente fazer um movimento para brincar com jovens. Eu brinco com jovens, eu não sou contra. Mas vamos para um sítio, momento de lazer. A gente, até as irmãs brincam, eu vi lá na FBB. Tem problema não, a gente tem que rir e brincar. Mas se você entrou nessa porta, entra lá e guarda teu pé quando você está lá, porque você está entrando na casa do Deus eterno, e Ele entende que você veio aqui honrá-lo, amá-lo e dedicar todo o seu louvor para Ele. Em nome de uma falsa alegria, gritando, assoviando em movimentos de culto. Portanto, irmãos, eu encerro aqui essa palavra. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora falando aos irmãos sobre esses movimentos estranhos que estão querendo invadir as nossas igrejas. Mas o que eu falei, eu creio que já é suficiente para os irmãos acordarem. Está atento, porque tudo que é novo está fora da Bíblia. A gente já tem, a Bíblia sempre é nova. A Bíblia já é o nosso novo, a própria Bíblia. Não precisamos de regressão, não precisamos de perdoar a Deus, não precisamos de ficar aí caindo sem propósito nenhum, quedas sem propósito. Não precisamos de suplementos para honrar a Deus. Você sabe como tem que fazer. O Salmo 100 já diz o que você tem que fazer. O Salmo 100 diz: você quer louvar a Deus? Você quer honrar a Deus? Entra pelas portas dele com louvor. Chega nos atos dele com hino. Louvai-o e sabei que ele é bom e eterna a sua misericórdia. Deus abençoe os irmãos. Amém.